Agora nós vamos voltar para a nossa imagem para ver um pouco sobre a chaminé, as duas, né, o reservatório de água, a chaminé e a parte aqui dos pistões. E veremos se tem algum outro detalhe a acrescentar. A janela também. E perfeito. Vamos voltar para a nossa imagem. Perfeito. Então, a portinha lá, ó, ela é bem pequenininha mesmo. Veja o tamanho da pessoa, então ela é mais de serviço de segurança. Ok, ó, aqui o de baixo é maior e o de cima. Esse de baixo, ó, ele tá bem... Aqui está o eixo das 3 rodas, ó. O centro dele está bem no mesma linha de centro. Perfeito. E a de cima está ainda dentro da roda, ó. Isso aqui, ó, é o meio da roda, aqui, ó, aqui é 75%. Dos 75% está na metade ainda. Perfeito. Vamos desenhar essa forma geométrica, esse tambor também. Aqui, ó, ele tem um diâmetro bem maior. E ele está bem... Podemos supor que ele está bem entre as duas rodas aqui, ó, mais ou menos. As duas maiores. E por fim, a chaminé. Lá é redonda em cima e a chaminé não, ela é retinha. E a chaminé está bem, quase na parte de mais para frente possível. A portinha ela é redondinha. E perfeito. Eu acho que assim agora a gente consegue concluir a nossa modelação. Perfeito. Vamos desenhar a nossa portinha. Então, vamos desenhar aqui. E vamos fazer um retângulo. Podemos chamar os raios. A gente viu que ele é todo raiado. 200, quem sabe? É muito. 100. Ok. Agora vamos fazer cotas gerais para amarrar o esboço. Então aqui, ó, 50. A largura dele, 300. 250. Aqui, ó, 100. É mais didático mesmo. E altura total 1.500, 1,5 m. É mais uma porta de segurança de serviço e manutenção. Bem, linha de centro. Vamos colocar a nossa linha de centro no meio. Selecionamos tudo. Veja como a única linha de centro é esta, e aqui são entidades de linha cheia. Se a gente vai em espelhar, ele já entende o espelhamento. Perfeito. Agora lá em recursos, existe um recurso chamado linha de divisão. Ele não vai cortar, ele vai somente riscar a nossa geometria. Então, ó, em projeção, o esboço está selecionado e na face, ó, vamos usar o esboço para cortar essa face selecionada. E demos um OK. Então ele dividiu a face em duas seções diferentes. Perfeito. Agora a gente vai fazer ainda assim uma janelinha interna. Então aqui, esboço. Inclusive daqui a gente pode até fazer um offset para dentro de 50. E um OK. Agora a gente faz uma linha, aparar entidades com a tesoura. Lá, tira tudo aquela de baixo. E vamos fazer outro raio. Que raio é esse aqui? Ó? Clicamos nele, 50. Então, ferramenta Fillet de esboço, 50 mm. Aqui e aqui também. A nossa altura, 300. Ficou um elemento aqui embaixo. A gente pode selecionar tudo e eliminar. Ctrl Z.
É porque na verdade eu eliminei a cota. Se eu elimino a cota, ele vai fazer o offset que a gente fez de 50 milímetros para dentro, ele vai eliminado, ele fica azul livre. Vamos eliminar somente o esboço mesmo, ó, eliminado. Vamos espelhar para o outro lado, linha de centro. E selecionamos tudo novamente, espelhar entidades. Perfeito. Nesse caso, a porta ela está fechada, mas a janela a gente pode até, embora na foto está fechada também, a gente pode até abrir. Vamos fazer um corte e extrusão para dentro. 200 milímetros já vai furar já. 200, ok. Perfeito. Deu até tangente com a face interna. Perfeito. Agora, se a gente olhar de lado, vamos desenhar o reservatório de água do trem a vapor. Então, esboço. A gente pode fazer uma linha de centro e um retângulo. Então, a gente viu que ele estava mais ou menos no meio das duas rodas. Então, a gente pode fazer uma linha de centro, ó, entre as duas rodas. E aí com o botão direito, seleciona ponto médio, ó, ele está com um ponto selecionado, aquele ponto. E a nossa linha coincidente. Ó. Agora esquerda e direita ele já travou já. Como aqui a gente tem 1,8 metros, o nosso diâmetro vai ser um pouco menor de 1,8. Ó. Cliquei na linha de centro, cliquei na linha, a gente pode colocar aqui o raio, ou indo para lá, ó, já para colocar o diâmetro já. Quem sabe 1400. Damos um ESC e agora dessa parte superior até o superior da chaminé, 600. Ok, parece bom. Agora a gente vai em recursos e ressalto base revolucionado. Então, esta forma geométrica vai ter um eixo de giro que é este aqui. Ó, então ele já... Vamos dar um OK. Veja que ele pegou e girou, mas aqui embaixo, ó, faltou completar. Então a gente vai fazer uma editar recurso e ir para baixo, para que ele gire e preencha totalmente a geometria. Vamos dar um OK. Ó, agora ele completou. Vamos fazer um raio bem grande em cima, ó, um filete. 50, 200, 300. Opa, 30, 300. Perfeito. E um outro raio aqui na base. Pode ser um pouco menor, a metade. 150. Ok. Perfeito. Fizemos o reservatório e agora a chaminé. Já a chaminé, vamos usar a mesma estratégia. Plano frontal. Um retângulo e uma linha de centro. Vamos cotar o diâmetro dele. 700 parece bom. A altura dele aqui, opa. Então, daqui até aqui em cima, a altura dele 600. É um pouquinho mais alto do que 700. E a posição a gente pode fazer aqui, ó, da frente até o centro dele, 700. Perfeito. Aqui também vamos fazer a revolução. Dá um OK. Perfeito. E um raio aqui na base. Ok. Bem, precisamos criar um plano aqui, ó.
para a gente poder desenhar naquela região. Então, para a gente mostrar o centro de tudo que é redondo, a gente pode vir aqui no olhinho, ativar eixos temporários. Ó. Então, todos os eixos a gente vê. Tudo que é redondo ele tem um centro. Então, a gente vai usar ferramentas, avaliar, medir. Então, daquele centro ali até essa parte da frente aqui, ó, são 4.450. Então, vamos dar um ESC, sair. E vamos criar geometria de aqui, ó, inserir geometria de referência plano. Clicamos aqui nessa face e escrevemos a distância de 4.450. Enter uma vez, nos certificamos que ele foi para o lado correto e o segundo ok. Perfeito. Agora sim, clicando nesse plano, esboço nele, para a gente desenhar nele, normal. E aqui a gente vai fazer um pequeno círculo do nosso cilindro. Diferentemente da revolução, agora a gente vai fazer uma extrusão. Então, aqui um diâmetro de 600 de repente. E quanto para dentro? 250. E do chão até aqui, 250 pode ser também. Ele vai entrar um pouco, não tem problema. E agora vamos fazer uma extrusão. Plano médio. E 600. Não, parecia 1 metro de repente. Ok. Ele tem uma função ali, tudo correto. E podemos pegar a ferramenta de raio e clicar nessas bordas aqui. Opa, cliquei sem querer na base. Perfeito. E um raio bem pequeno, 50. Está de bom tamanho. Agora a gente pode selecionar o plano frontal, selecionar o recurso que criou ele e o raio, e vamos lá no espelhar, que a gente quer que ele crie da outra parte também. Então, espelhar. Ok. Não, criou no outro lado também. Perfeito. Vamos criar agora a região do pistão. Então aqui, ó, a gente pode até desenhar de lado primeiro para a gente se situar. Ó, esboço, plano frontal, esboço. Então, bem, aqui vamos fazer um diâmetro que vai ser os dois diâmetros pequenos. Um é maior e vamos fazer uma linha aqui. Ó. Na verdade, ó, ponto e ponto, assim a gente consegue colocar horizontal os dois. Aqui ó, a gente vai colocar tangente. E como a gente viu as divisões, ó, a gente vai fazer linhas para dividir ele também. Ó. Então aqui do meio, ó, então aqui está 50%, 25%. E o segundo, ele dava mais lá em cima. Então, ele dava mais ou menos... A gente está fazendo um pouco de rascunho só para nos ajudar. Ó, então... E ponto aqui.
Acho que mais ou menos aqui é a altura do segundo, ó, horizontal. Vamos dizer que os dois são tangentes um com o outro. Esse aqui ele é bem menor. Os dois são verticais um com o outro. E vamos fazer a cotação. Então, quem sabe aqui 700 e o outro ficou 425. Aqui um pouquinho mais para cima. Tangente. Acho que tá bom, ficou legal. Assim a gente sabe qual é a altura que eles estão. Então, um diâmetro de 700 e um de 425. E aqui a gente vai fazer um pouco de cotas. Ó, daqui até essa parte de cima, 500. Vamos arredondar. E ele vai durar quanto? 1000? Pode ser. Perfeito. Então, marque bem esses dois diâmetros, 700 e 425. A gente vai usá-los. E um ok. Então, a gente vai fazer que a forma geométrica começa aqui e termina lá. Antes de mais nada, vamos criar um plano aqui, ó, nessa altura. Então, inserir, geometria de referimento plano. Então, vamos clicar nessa face reta aqui e neste ponto. Assim, ele cria bem na altura do ponto. Ó. Um ok. Perfeito. Agora vamos fazer um esboço. Aqui, ó. Normal A. Não tem problema, depois a gente... E vamos desenhar somente o conceito primeiro. Ó. São dois diâmetros, um em cima do outro. Eles são tangentes. E 700. E 425. Vamos criar uma linha tangente entre eles. Ó, ESC para sair. Perfeito. Agora, precisamos somente se assegurar que são tangente, ó, tangente. O círculo e a linha aqui, ó, tangente também, ok. Aqui também tangente. Ó, ele se mexeu. E aqui também tangente. Perfeito. Agora a gente pode fazer aparar esses internos. E a forma geométrica já existe. Precisamos somente colocá-la na altura correta. Então, ó, este ponto aqui e este, os dois juntos são horizontais. Ó, assim ele já ganhou a altura. Normal A para a gente voltar para a nossa vista. Ó, se a gente tentar mexer, ó, já vemos a liberdade. Ele deitou, os dois centros vão colocar verticais, perfeito. E agora falta encaixar ele aqui. Nesse caso, eu quero colocar uma cota mais correta. Então, do centro, vamos pegar a linha aqui, ó. Então, colocar ele mais ou menos na posição e chamar a cota. Então, a dimensão inteligente daqui e coloque o mouse para lá para ele pegar todo. Então, 1700 pode ser, então, ou 1600. Vamos ver como é que ficaria. Ficou um pouco para dentro. Bem, vamos colocar 1700 para arredondar. Normal A. Um pouquinho mais. 1800. Perfeito.
Agora a gente vai fazer a extrusão. Até quando? Veja que o ponto inicial a gente já começou o desenho no plano. O ponto final a gente pode dizer o que aqui? Ó? Até o vértice, este aqui. Então ele vai durar esse percurso aqui. E vamos dar um OK. Agora, vamos fazer um vazio aqui. O vazio que é o espaço do pistão. Então, esboço. E aqui nós vamos separar cada compartimento. Então, esses dois redondos concêntricos lá embaixo também. E na cota a gente vai fazer uma espessura de parede, ó, do dentro para fora, ó, parede 50. Na verdade eu quero um número mais redondo dentro, então vamos deletar a cota. Ó, e arredondar, então 325, vamos colocar 300. Para saber fazer o pistão com o número redondo pelo menos. E 700, vamos colocar 600. Perfeito. Agora nós vamos fazer um corte extruso. Offset da superfície. Aquela lá, 50 milímetros. Ok. Se a gente olhar aqui a barra de visualização, nessa linha aqui, ó, veja que a gente consegue ver aqui, ó, ele entra lá dentro, mas não ultrapassa. Vamos visualizar aqui novamente. Ó, perfeito. E aqui podemos fazer até uma tampa. Bem didático, ó, então esboço. Converter tudo. Olha, ele pegou o contorno externo. E vamos fazer um diâmetro aqui, ó. Então aqui em cima um diâmetro de 50 de repente. Muito pequeno, 100. E aqui 200. Depois a gente pode alterar qualquer coisa. Perfeito, então uma extrusão agora para dentro de 50 milímetros. Ok. Então ele ficou ali fechadinho. Olha, ele ficou ali fechadinho com espaço para o pistão. A gente pode copiar ele para o outro lado. Espelhar. Espelhar o quê? Como a gente fez tanta operação aqui, ó, neste corpo sólido, e ele é independente e não toca em nada, nesse caso a gente não vai espelhar o recurso que criou ele, que cortou, porque é uma sequência de comandos. A gente pode diretamente, para simplificar, espelhar o corpo. E ele espelha o corpo inteiro. Ok? Foi. Perfeito. Então a gente está quase concluindo a locomotiva. Então as rodas estão ali. O lugar para os pistões já estão ali. Lembrando que aqui é uma modelação simples. Quanto mais tempo a gente vai usando na nossa locomotiva, vamos aqui, ó, ocultar todos os tipos, ó. Quanto mais tempo a gente inserir nela, mais ela vai ela vai ficar definida, mais bonita, ela vai ficar com mais detalhes. E isso que a gente está desenhando somente ela. Quando ficar todas as rodas, a conclusão final, aí a gente vai ver o real valor final do nosso projeto. Lembrando que eu tenho um curso especial de modelagem
numa plataforma. Eu vou deixar o link aqui. E realmente, se você quiser ter um grande up em potencial de modelagem, eu te deixo aqui o link do curso. E lá dentro também eu desenho a Ferrari F40 com muito detalhe, ela ficou muito bonita. Então, é um modo de você ter material de estudo e propiciar sempre o seu crescimento. Então, é uma coisa que depende só de você. A cada dia você vai aprendendo novos truques e vai ampliando o seu saber em projetos. Então, começando pelo SolidWorks, que é uma ferramenta de projetos fantástica. Bem, e continuando o nosso modelo, a gente vai voltar para a foto para fazer um recap final. E acho que faltou somente um detalhe, vamos lá. Eu diria que faltaria somente a gente... Nas próximas aulas a gente vai desenhar as rodas, as bielas aqui, mas ainda na locomotiva tem um ponto parado. Ó, aqui, ó, a roda gira. Aqui é uma pequena biela. Outra articulação aqui. E outra aqui, ó. Essa aqui, ó, ela é fixa aqui em cima. Então tem um furinho aqui, ó. É um ponto de fixação. E onde ele está? Ele está mais ou menos no meio das duas rodas, mas um pouco mais para dentro. E ela praticamente tangencia na roda. Então a gente vai criar esse ponto de fixação. Então aqui, ó, vamos tirar, ocultar todos os tipos. Normal lá. Agora é claro que se a gente desenhar aqui ele tem de lado ele tem uma posição lateral. E é o que a gente vai criar agora. Bem, a gente pode aqui, normal A. Vamos modelar lá na base dele. Esboço. A gente está quase encerrando essa locomotiva. E um diâmetrozinho aqui para poder fixar. Então, vamos chamar uma cota. 50, 100. Um segundo diâmetro aqui. Então, esta aqui vamos eliminar e fazer um tangente, fazer uma coisa um pouco mais bonita. Aparar entidades. E aqui. Perfeito. Agora a gente vai fazer uma linha de centro. No centro dele. As duas arestas e simétrico. Uma ferramenta de cota. 64, então a gente arredonda para 60. E aqui vai ser o ponto de fixação. Vejo que a parte externa aqui ela incomoda um pouco. A gente pode colocar uma espessura aqui de parede de 50. 100. Ok, 100 ficou robusto. Então, se a gente viu a posição lá anteriormente, ele está praticamente tangenciando com a roda para o lado de cima. Então, vamos fazer esse movimento. Ó, uma linha, a roda e ele tangente. Ah, e já pegou já. E a posição mais ou menos aqui. Vamos colocar uma cota, somente de referência. Então, 200 milímetros entre ele e o centro lá do reservatório. Então agora a gente pode fazer uma extrusão. De repente 500 milímetros. Não vamos nos preocupar quanto para cima ou para baixo vai ser,
Por enquanto 500 milímetros e a gente vai avante sim. Depois a gente pode fazer ajustagens para fechar ele bem certinho o mecanismo. Então, o último passo, vamos espelhar, ó, selecionamos o plano e o recurso e clicamos em espelhar. Ó, ele já entendeu, damos um OK diretamente. Então, perfeito. Vamos ocultar todos os tipos. E dar uma cor para todo o corpo. Então, clicamos numa face dele, viemos aqui embaixo ó, em locomotiva e vamos pintar de preto. Se for preto, a gente não vai ver as arestas de divisão da face. Então, um pouco mais claro, ó, a gente consegue ver ela. Um pouco mais claro ainda. Ok. Damos um OK. E por último, a gente pode, como aqui é um corpo diferente, ó, na nossa lista de corpos, veja que tem a locomotiva e tem esses dois cilindros. Vamos pintá-los de amarelo de repente. Ó, então vimos aqui em aparências, body, que é o corpo. Nós queremos colorir o corpo nesse momento. De repente um amarelo aqui. E no outro lado o outro corpo também. Demos um OK. Esse aqui ó, é um elemento de segurança, podemos colocar vermelho. Então clicamos na face, cor e vamos colorir a face. De vermelho porque é uma coisa perigosa, podemos dizer assim. E aqui atrás também. Ok. Bem, acho que é isso. Somente veja que, embora todo pretão, mas aqui chamou um pouco mais de atenção, foi evidenciado elementos. Ficou muito interessante. Concluímos a modelação da locomotiva. Agora a gente vai partir para a criação das rodas.